Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa live. Mais cedo eu fiz um vídeo lá no Stories explicando um pouquinho do que nós vamos falar hoje. E vou convidar a Michele Junqueira para estar aqui com a gente, terapeuta ocupacional. O pessoal já está entrando, tudo bem? Camila, Jaque. Olá, Olá, pela primeira vez a gente conseguiu nós duas se conectarem. tá dando certo, né? Nós estamos aprimorando aí esses detalhezinhos. Michelle, eu estou muito feliz porque são 8h31, horário exato que a gente marcou e nós já temos várias pessoas nos acompanhando. Então, isso é bem gratificante para a gente que preparou todo um assunto, né? Eu gostaria de explicar para vocês que a gente até conversou um pouquinho mais cedo hoje, que a gente está muito feliz com o retorno que a gente tem tido, né? Que a gente tem muitos profissionais também que estão acompanhando, que têm, né, mandado mensagens durante a semana. Então é isso que a gente gosta de mostrar para vocês, que tudo que a gente fala não é achismo, né? Tudo através de base científica, é tudo muito bem estudado e estruturado para a gente conseguir passar de forma mais simples e mais objetiva, né, Com Michelle? certeza, com Então, certeza, é isso mesmo. e hoje o assunto é bem longo, porque são habilidades fundamentais para a linguagem. Então, a gente vai tentar, em 1 hora, descrever todas essas habilidades que, resumidamente, eu consegui escrever em 5 páginas, resumidamente. Mas a gente quer, né, a função de tudo isso é a gente tentar explicar, né, como a linguagem é complicada. E muitas vezes é difícil a gente, né, que o pai, a gente faça, nós terapeutas consiga fazer com que os pais entendam que para a criança falar existe algo muito grande antes, existe essa base. É aquele exemplo que a gente dá do iceberg, né? A fala é aquilo dali que a gente vê, é aquilo dali que se evidencia. Mas embaixo existe uma estrutura muito grande. E é essa estrutura muito grande que é a base daquilo que a gente vê ali, que é a fala, que a gente quer descrever hoje para vocês. Isso. Então, assim, né, são as bases que a gente sempre está falando, e assim, o pessoal está perguntando muito sobre, especificamente sobre alguns diagnósticos e tal, e você até especificou hoje, né, Marcela? A gente vai dar uma ênfase aí hoje, tanto no autismo quanto na síndrome de Down, que são as pessoas que mais nos procuram. Mas, assim, é importante deixar uma base, assim, de que não depende de um diagnóstico em si, mas, em si, né, em um desenvolvimento em que você não chega, né, nessa ponta da pirâmide, a não ser que você constrói essa base. Né? Então, assim, né, a questão do iceberg que você falou é que por baixo daquela ponta ali do iceberg que a gente consegue ver, nós temos toda uma estrutura cerebral nessa criança para a gente conseguir ter o sucesso dessa linguagem. Então, realmente, assim, nesse assunto de hoje, assim, a gente pode, lógico, né, a gente vai falar alguns detalhezinhos aqui e ali. Nós sabemos, e nós já comentamos isso antes, em que as crianças que têm algumas necessidades especiais, elas precisam de uma estimulação maior do que as crianças que desenvolvem neurotípico. Porém, ninguém é incapaz, né? E a gente não vai parar porque meu filho recebeu um diagnóstico, ou porque meu sobrinho, né? Ou porque o meu aluno, meu paciente tem esse diagnóstico. A gente nunca para. O nosso trabalho é sempre de estar estimulando, porque somente estimulando que a gente consegue, né, fazer essas conexões neurais para as crianças desenvolverem o melhor possível, né, o mais rápido possível. Então, é bem isso hoje, assim, da gente falar um pouquinho dessas bases para a gente chegar até lá em cima. Sim. E o mais interessante para a gente iniciar é que existe, né, Michelle, essa hierarquia organizada desses níveis de integração sensorial que você sempre fala para gente. Então, você sempre fala que a criança ela progride das habilidades táteis para as visuais, então para as auditivas e só então
pronta para dominar as habilidades cognitivas e de linguagem. Então, é muito interessante porque aquilo é de trás para frente. E para isso, a primeira habilidade que a gente vai falar é sobre as habilidades de atenção, né? Que muitas vezes esse foco envolve muita coisa tátil, igual você fala, envolve, né, muita coordenação de movimentos das crianças para adquirir o foco. Então, muitas vezes a criança não consegue sentar na cadeira e já ter foco, não é? Pode falar. Então, normalmente o que a gente vê, assim, a ligação vem falando, nossa, meu filho não fala, né? E a gente fala assim, peraí, né? Vamos fazer uma avaliação. E daí, quando a gente chega, né? A criança não consegue sentar, então tá correndo muito, né? Ou anda na ponta do pé, ou, né, no caso aí, né, específico de uma síndrome de Down, a criança senta e ela ela não está, tipo assim, né, explorando o ambiente dela, né? Normalmente as crianças com síndrome de Down são crianças mais calmas, né? Que, né, talvez até gostem mais, assim, dessa questão de pintura e tal, mas é importante a gente estar estimulando isso para a gente construir o que a gente chama de noção corporal. E muitos profissionais têm falado como noção corporal apenas a questão desse planejamento motor. Mas nós temos que ter essa noção de que noção corporal, na verdade, é sobre tudo. Não é só sobre o seu limite da sua pele com o próximo, né, com o ar, com o objeto, mas também, tipo assim, é a noção corporal de que o som está vindo do lado direito ou do lado esquerdo. Né? O cheiro está vindo de qual comida que é. Isso é uma parte da noção corporal. Então, falando assim dessas questões táteis que a gente fala muito, realmente, né, começar pela pele para então desenvolver, né, peraí, agora que eu já sei onde meu corpo está no ambiente, aí sim que eu vou começar a processar se esse som está vindo da direita e da esquerda. Porque se eu não sei aonde a minha pele está, como é que eu vou saber de que lado eu vou virar a minha cabeça? Sim. Um grande exemplo, assim, a maioria dos exemplos eu gosto às vezes de pôr assim na base como um bebê, para as pessoas às vezes terem noção de que todas essas habilidades, elas surgem a partir do nascimento da criança, né? Porque nós temos vários estudiosos, né, que dizem muitas vezes que essa linguagem, pode existir alguns fatores que sejam, né, que a criança já nasce, mas tem outros fatores que dependem muito do ambiente. Então, exemplo, essa habilidade de atenção, um exemplo básico é quando o bebê, ele fica atento ao rosto de seus pais e escuta atentamente os sons de seus ambientes. Então, olha só que habilidade que vem lá. Quem já viu, acha tão bonitinho, um bebê quietinho, ouviu um barulho e ficou observando ao seu redor. Então, assim, olha só como a habilidade de atenção, essa primeira que a gente está falando, e já surge de um grãozinho tão pequenininho. Uhum. Então, não tem, né? Assim, é uma coisa que a gente fala muito. Quando a gente fala sobre habilidades linguísticas, a gente fala sobre contato visual muito, essa questão, né, de olhar, porque a criança aprende som à medida que ela vê como a nossa boca se move e tal. Então, essa capacidade de atenção pode começar simplesmente porque, assim, primeiro, né? Vou dar um exemplo até, assim, de uma família que eu vi essa semana, que a gente ficou fantástico, que essa criança nunca sentava para comer, então ela vinha, pegava, né, óbvio, tem atraso cognitivo, tem atraso de linguagem, né, tem atraso de comunicação em si, né, assim, não tinha esse olhar, não tinha... E aí a gente falou para a mãe, ok, o primeiro foco que a gente vai ter é estabelecer um local para essa criança comer. Então, assim, a gente vai sempre colocar o prato ali. A criança não pode pegar a comida e sair andando. A criança pode sair andando, mas o prato vai ter que estar aqui. Então, o primeiro passo é ela ter essa atenção dela voltar. Né? Então, sem forçar a criança, e aos poucos a gente foi trabalhando isso. Então, a mãe continuava sentada naquele local. E aí, aos poucos, essa criança foi começando a aprender a sentar. E hoje ela consegue sentar tanto para comida, quanto para atividades de arte. Então, o próximo passo nosso agora é o quê? Vamos aumentar essa atenção. Agora a gente vai fazer um quebra-cabeça, agora a gente vai, né, tipo assim, colocar as mesmas cores. A gente vai, né, ela gosta muito de pintar, então ela sabe todas as cores. Então a gente vai colocar vermelho com vermelho, azul com azul, para a gente puxar essa habilidade de atenção. Hoje, né, que a gente tem essa capacidade dessa criança ter uma atenção de fazer um projeto de arte sentado numa mesa,
hoje ela pega o lápis, né, e ela fala, ela não tem muitas palavras, então ela vai falar assim, Blue, aí ela olha para a mãe e olha de novo. Então hoje a gente conseguiu fazer com que essa capacidade de atenção desenvolvesse o olhar dessa criança. E para a gente desenvolver o olhar, a gente parte das habilidades visuais, certo? Que essas habilidades visuais, elas são as quais se, né, constrói essa recepção visual, que é muito importante. E ela é subdividida em vários fatores. Desculpa. Ai, tudo bem, ao vivo todo mundo. Não é? A gente conserta enquanto a Marcela vai falando. Então, a primeira, né, como eu falei, essa habilidade visual, ela tem várias subdivisões, mas ela é muito importante e ela é fundamental. Então, muitas vezes a mãe pergunta novamente, principalmente para nós terapeutas, não, meu filho vai falar, então tá. A gente já viu a habilidade de atenção. Ele tem atenção? Tem. Então, agora vamos para a habilidade visual. Então, a primeira subcategoria da habilidade visual é a recepção visual, que é a habilidade de usar o sentido da visão. Então, ou seja, uma combinação do que se vê e a habilidade de entender o que se vê. Então, como a gente está falando de dois diagnósticos, muitas vezes, a gente quer falar que o autismo ele tem uma dificuldade maior nessa recepção. Não, na verdade, o síndrome de Down, eles costumam ter uma dificuldade maior nessa recepção visual, porque as diretrizes de saúde, elas recomendam a realização de exames oftalmológicos. Então, muitas vezes as crianças apresentam um pouco essa dificuldade de visão, né? Utilizam óculos, algumas patologias. Então, por isso, essa recepção visual às vezes é prejudicada. No autismo, às vezes, não faz parte um pouco, né, do critério, se não for uma comorbidade do autismo ter alguma dificuldade visual que seja necessário esse exame. Então, isso é bem bacana. O outro é o olhar recíproco, né? Que a Michelle até vai dar um exemplo daqui a pouco pra gente de um menininho, né, com síndrome de Down, que ele faz esse olhar recíproco. Então, eu olho para você e você olha para mim. As crianças com síndrome de Down, eles aprendem muito bem e muito rápido esse olhar recíproco. Por isso que eles não têm, às vezes, se for só através dessa habilidade de olhar recíproco, às vezes eles não têm tantas dificuldades para adquirir a fala e a linguagem. E a criança com autismo já apresenta uma maior dificuldade, porque às vezes a criança não apresenta esse olhar recíproco que a gente tem que se desenvolver. E a Michelle vai dar um exemplo pra gente. Então, assim, eu queria dar, né, esse exemplo que eu comentei mais cedo com a Marcela, mas eu queria falar de um outro que eu já falei antes também, né? Voltando lá atrás, assim, né, a expectativa de uma criança com síndrome de Down é de andar aos 3 anos, entre os 3 e os 5 anos, ou 2 anos e meio a 5 anos, mais ou menos, né? Então, assim, quanto mais a gente, de novo, né, tá trabalhando essa parte tátil do corpo todo, né? Essa pressão que é o sistema proprioceptivo, o movimento que é o sistema vestibular, que tá tudo, né, incorporado nesses sistemas, o que acontece? Essa criança consegue andar mais rápido. Então, eu já tive crianças com síndrome de Down que andaram com 1 ano e meio, que é ali bem pertinho do neurotípico. O neurotípico vai até 1 ano e 3 meses, né? Então, assim, ele não é considerado um atraso na coordenação motora grossa se essa criança andar até 1 ano e 3 meses, que são até 15 meses, né? Então, bem perto disso aí, né? A gente já conseguiu. Essa criança que eu comentei hoje com a Marcela é uma criança que eu não conheci pessoalmente ainda. Então, eu conheci ela depois da pandemia. A gente faz, né, o telehealth, né, que a gente chama. Então, são a consulta, né, as terapias por vídeo. E aí, eu achei muito interessante, né, porque a mãe, numa das primeiras visitas, ela falou assim, Michelle, eu sei que você é terapeuta ocupacional, mas todo terapeuta ocupacional tem uma paixão. Eu quero saber qual é a sua paixão dentro da terapia ocupacional. E eu logo fui falando, né, dos sistemas sensoriais, que é a base de todo o desenvolvimento e tal, para ela deixar o filho dela sem meia durante, né, o brincar, enfim, para ela pegar, né, fazer bastante massagem nele. Eu falo muito para vocês, assim, peguem né, um pedaço de pano, né, uma cobertinha, alguma coisa, passem no corpo dos filhos de vocês para dar essa noção corporal para desenvolver mais. E essa criança só tem 4 meses.
né? Então eu conheci ela 2 meses atrás, né? Logo no comecinho. E essa criança tem 4 meses. E eu acho incrível as coisas que essa criança com síndrome midinal faz. Ela, por exemplo, com 4 meses, né? Ela já está aprendendo a rolar, que é bem, de novo, né? Assim, é considerado uma criança, né, neurotípica essa idade, né? Então, nessa pedaço motor. E o pedaço da linguagem que eu comentei com a Marcela é que essa criança, ela olha para a mãe. Aí, se eu converso com ela pelo telefone, no caso, que a mãe usa para fazer o vídeo, ela olha, sorri para mim, aí ela olha de volta para a mãe. E eu acho incrível isso, né? Essa habilidade que ele tem de saber de onde que o som está vindo, de saber que eu estou conversando e sorrir. E de quando a gente está fazendo lá os nossos exercícios motores, ele reclamar para a mãe. Então, ele faz sons diferentes de quando ele está com sono, de quando ele está cansado e de quando ele está com fome. Então, eu acho isso, assim, uma comunicação que a gente fala muito. Olha, se a sua criança é muito quietinha, se a sua criança não faz muito barulho, não chora muito, né? Quando tem aquela medida, né? Não é que é chorar exagerado, mas a criança também que nunca chora, que a gente fala assim, nossa, essa criança é um anjo, é muito boazinha, essa criança vai ter o atraso de fala. Então, assim, é importante a gente saber que desde pequenininho ali, a criança ter esses sons de né? De ter essa reclamação, porque isso é uma forma de comunicação. E é uma coisa que a gente já falou antes, né? Quando a gente fez as nossas lives sobre birra e crises sensoriais, sobre o chorar ser uma forma de comunicação. Então, ficar atentos a esse chorar. Como é esse chorar? O que essa criança está querendo, né, comunicar comigo? E aí, né, assim, a dica é justamente essa, a gente poder estar construindo essa base, né, sensorial, que seja, né, por tátil aí que a gente está falando, por sistemas visuais que sejam, né, coisas bem coloridas, né, Marcelo? O vermelho, que chama muita atenção, vermelho contraste com preto ou com branco ali, e são essas 3 cores dão muito contraste. Então, tá trabalhando isso, tá conversando muito com essa criança, que eu acho que é uma coisa assim que eu vejo a mãe também fazendo muito, né, que a gente fala, lê livro, conversa, né? Quando o seu criança falar, você fala, não é mesmo, meu filho, aconteceu isso, isso e isso, então assim, né, fale pelo seu filho para ele ver que ele está entendendo o que você está falando. E isso eu achei, né, incrível, essa capacidade dessa criança olhar e falar um pouquinho, né? Porque a gente está na localização visual, né, na atenção visual, e eu tô aí pulando as fasezinhas porque eu fico assim apaixonada de ver o quanto evolução, né, essa criança fez. Mas é bem interessante, porque assim, você está dando continuidade. A gente vai chegar lá, quando a gente chegar nessa habilidade de produção de sons, a gente vai ver o quanto o choro, o quanto os gritos, às vezes, inicial aí, demonstra uma comunicação e como eles são as bases para serem modulados para chegarem até a fala. Então, vai ser bem interessante. Mas agora a gente vou falar de 2 rapidinho aqui, para que a gente ainda, para quem entrou agora, a gente está falando sobre todas as habilidades fundamentais para a linguagem. A gente está na habilidade visual e que ela é subdividida em 4 habilidades, né, visuais, que é a recepção visual que a gente falou, que é o olhar recíproco que a gente já falou. E agora eu vou falar da atenção visual e da localização visual. E essas 2 é muito importante. Então, muitas vezes, a respeito dessa atenção visual, é você o quê? É para aprender, né? Para aprender esses conceitos de linguagem, muitas vezes a criança tem que ter essa atenção visual. Então, muitas vezes, como que eu posso explicar? Às vezes, eu vou atender uma criança. Então, a criança tá lá fazendo alguma coisa, certo? Ela tem 4 figuras para colar na folha para mim. Aí ela vai e vê que ela tem 4 figuras e que tem 4 espaços. Ela faz algum movimento e derruba uma figura. Então, aquilo dali, muitas vezes, nem vai fazer tanta diferença para ela. Por quê? Porque ela não está tendo essa atenção visual. Porque se é uma criança que já tem essa atenção visual, ela vai ver que aquilo dali vai fazer falta, que ela está atenta. Então, muitas vezes, é uma habilidade que tem que ser trabalhada. E seguindo ela, é a localização visual. Eu fico tão feliz quando eu estou fazendo uma atividade e alguma coisa cai no chão e a criança vai e pega para mim, eu fico muito feliz, porque eu estou vendo assim, olha só, tanto a localização
quanto a atenção dessa criança está se desenvolvendo. Porque antigamente, quando as coisas caíam, muitas vezes ela nem se importava ou às vezes desistia de continuar fazendo o que estava fazendo. Então, isso é muito importante. E essa atenção visual, o treino dela tem que ser a respeito de você sempre prolongar o tempo dela. Porque quanto mais atenção visual, né, aí volta, mais olhar recíproco, mais recepção visual, mais atenção. Então, olha só como que as habilidades vão voltando. Então, assim, é fantástico essa sequência que a gente está falando para vocês. Quer completar alguma? Eu quero no final, assim, falar um pouco igual, né, a gente está falando assim, prestar atenção, eu quero, né, reforçar isso, assim, preste atenção que não depende, né, de um diagnóstico, mas a gente tem que seguir essas etapas, independente de ser uma criança típica, independente de ser uma criança, né, com qualquer síndrome ou com qualquer diagnóstico. Nós temos que seguir essas etapas e a gente não consegue pular uma etapa, né? Uma etapa depende da outra. Igual a Marcela está falando, que assim, às vezes se você não tem o que você falou mais cedo, assim, que você não tem essa recepção visual, se você não tem a recepção visual, você não tem a atenção visual. Né? Se você não tem a recepção visual, a gente não tem a localização visual de seguir um objeto. E uma coisa interessante, assim, que eles, né, assim, neurologistas em geral falam, é que a diferença de um ser humano para qualquer animal é que a gente consegue fazer o que a gente chama de rotação. Então, falando dessa localização visual aí, né, ou desse olhar recíproco, assim, dessa questão toda, o primeiro órgão que a gente tem rotação é o olhar. Né? Quando a criança é bebê, o pescocinho é muito mole. Então, assim, a primeira coisa que ele roda é o olhar. Ele vai para um lado e ele vai para o outro. E depois que a gente desenvolver isso, é que a gente desenvolve o quê? A cabeça de rotação. E quando a gente desenvolve a cabeça, vem o tronco, e aí vem o quadril, e daí vem, né, os pés. Então, a gente precisa de toda essa rotação para andar, né, para ter um sucesso naquele andar. Mas começa lá de cima. A gente precisa dessa rotação para a gente mexer, né, a boca de acordo, assim, até para comer. Se a gente for falar, a gente faz, né, a pessoa que come quando a gente fala assim que é uma mastigação madura, ela coloca, né, a comida, ela transfere de um lado para outro. Então, acontece essa rotação também. Então, nós já falamos 4 subcategorias da habilidade visual e eu vou falar a última, que é referente ocular, que é a base para aprender o nome dos objetos. Então, até a gente chegar nessa referência ocular, às vezes, e um exemplo é quando uma criança, ele pode olhar para um objeto, pode explorar um objeto e denominar a permanência desse objeto. Ela está pronta para aprender essa palavra relacionada àquele objeto. Então, olha só, depois que a criança já teve, né, tudo isso voltando ao que a Michelle falou anteriormente, é quando a criança já tem a capacidade da gente apresentar uma imagem ou a gente apresentar um objeto e a criança conseguir, de acordo com o olhar, com a atenção, com a discriminação, pegar, às vezes, um conceito do que é aquele objeto. Está pronta para aprender e para categorizar e para reconhecer. Então, olha quantas coisas nós trabalhamos antes para chegar aqui. Sim. Uhum. Isso mesmo. Então, né, nós falamos sobre essa parte tátil, né? Essa parte visual, para então a gente chegar, né, Marcela, agora nessa capacidade auditiva, né? Que a gente falou, para a gente desenvolver essa capacidade, a gente tem que construir o que? A noção corporal, né? O olhar, assim, então a gente fala muito disso, que o olhar é uma comunicação, né? Então a gente fala às vezes muito assim, a gente já falou muito da comunicação não verbal e o quanto essa comunicação não verbal ela é importante, mas que a gente precisa dessa comunicação verbal para aí então fazer a comunicação verbal. Com certeza. Então agora a gente vai passar para as habilidades auditivas. Ah, Marcela, mas antes é o olhar. Então, primeiro a criança precisa ter essa noção corporal, né? Essa atenção, essa habilidade de atenção. Depois junta de novo essa habilidade de visão e agora a gente vai para a habilidade auditiva. Então, olha
quantas coisas, no entanto, não é no entanto, né, assim, Michele, que a gente progride a nossa linguagem até o final da nossa vida. Então, é uma continuação sem parar. Então, vai, né, cada um depois esse desenvolvimento vai depender da jornada de cada um, mas nunca tem fim. Então, agora, essa habilidade auditiva, elas são fundamentais para a linguagem. É claro, você saber ouvir, você saber decodificar esse som, você é fundamental para desenvolver essa linguagem, porque é aquilo. Não existe aquele surdo e mudo. Muitas vezes a criança é muda porque ela não ouve. Se ela não ouve, ela muitas vezes não é capaz de repetir o som ou de produzir. Mas ela tem todas as estruturas na boca, ela tem a língua, ela tem o maxilar, ela tem tudo. Mas a audição impacta ela para falar, porque ela não consegue decodificar esse som. Então, esse é um exemplo, assim, bem básico, que agora, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Então, vamos para a habilidade auditiva, que ela também tem várias subcategorias. E também eu estou falando tudo de acordo. Então, a recepção auditiva, né? De novo, a gente vai falar um pouquinho, né, dessa recepção auditiva, essa capacidade de você reconhecer um som. E às vezes as crianças que têm o diagnóstico de síndrome de Down têm essa dificuldade, têm um maior risco, o diagnóstico tem um maior risco de perdas auditivas. Ou alguns outros diagnósticos também têm essa perca auditiva aí dentro deles. O que não, né, graças a Deus, não é o caso do autismo. Mas também existem comorbidades e dependendo do cuidado, às vezes infantil, dependendo, existem outras patologias, como otite de repetição, algumas outras doenças também que a criança pode adquirir essa perca auditiva. Mas, igual eu tô falando, no diagnóstico das crianças com síndrome de Down, muitas vezes faz até parte do diagnóstico essa perca auditiva. Então, essa é a recepção auditiva, é o mais básico. Ah, tudo bem, o seu filho já foi capaz de reconhecer esse som? Bom, então ele ouve, Marcela. Perfeitamente? Ótimo. Já fez os exames, já passou e se fez o exame e deu uma perca auditiva? Vamos lá ver, Niki, né, o que a criança está perdendo de informação nessa perca auditiva, que existem vários tipos de perca auditiva e cada um atrapalha alguma área, né, do desenvolvimento ou de escutar alguns certos tipos de som. Então, a partir do diagnóstico da perca auditiva, a gente vai avaliar para a gente estar estimulando. Mas vem essa recepção auditiva. Depois, dentro ainda dessas habilidades auditivas, tem a atenção auditiva e o aumento de tempo de atenção. Então, a gente está voltando lá. Lembra que primeiro a gente falou dessa atenção visual. Primeiro a gente falou, dessa recepção visual, tem a recepção auditiva. Meu filho é capaz de ouvir, meu filho é capaz de ver. Depois teve esse olhar recíproco. Aqui nós vamos ter essa atenção auditiva e esse aumento de tempo de atenção, que a criança ela é capaz de ouvir os sons ambientais e de fala, e a prática de discriminar a atenção desses sons. Daqui a pouco a gente vai, agora é 8h59, a gente está com 30 minutinhos de live, e aí eu também recebi algumas perguntas a respeito de desenvolvimento de linguagem. Ah, Marcela, meu filho, como é que eu ensino uma palavra, 2 palavras, 3 palavras eu vou falar antes de acabar essa live? Então, essa atenção auditiva e esse aumento da atenção é isso. Às vezes eu chego, né, para atender uma criança, a criança não consegue nem que eu fale, ela fica tampando a minha boca, não consegue ouvir os sons da minha fala. Então, o quê? A gente, né, junto com a integração sensorial, que a gente já vai ter trabalhado antes sobre os sons, com os sons que incomodam e tudo, a gente vai tá alongando o tempo que a criança é capaz de me ouvir falando, ou que é capaz de escutar um som. Igual exemplo, tem crianças que não conseguem ver um vídeo até o final. Ela tem existe vários motivos para ela não ficar vendo o vídeo até o final. Mas um deles pode ser um pouco essa atenção auditiva, que ela não tem paciência, né? Ela não tem ainda essa habilidade desenvolvida. Uhum. Então, assim, você falou um pouco sobre, né, a criança que tem síndrome de Down, ela tem um maior risco de perda auditiva. Então, é importante lembrar que a formação né, de cada um desses órgãos é um pouquinho diferente
que daí, tipo assim, às vezes, né, o ouvido, né, é um pouquinho menor, né, o nariz, às vezes, né, é um pouquinho menor. Então, por isso, assim, tem essas partes anatômicas, né, que tem esse diferencial aí. Mas é extremamente importante. De novo, se a gente não tem, né, uma atenção auditiva, vamos começar com a atenção lá atrás, né, para a gente poder desenvolver essa atenção auditiva. É interessante, Marcelo, você falar um pouquinho sobre essa recepção auditiva. Hoje eu estava com um paciente, né, de novo, por vídeo, telehealth, né, e aí conversando com a mãe, e ele apareceu, e ele falou, e ele só chegou para a mãe e falou, né, I want shh. Ah, você quer água? Era água, por quê? A mãe falou, todas as vezes que ela ligava o chuveiro, né, faz shh. Então, desde pequenininho lá, a primeira palavra que ele aprendeu foi shh, para água, né? Então, assim, ele faz a comunicação da forma dele, ele entende, que é o que você falou sobre, ele é capaz de ouvir os sons ambientais, né? Então, é a atenção auditiva e aumento de tempo de atenção. Ele foi capaz de reconhecer que esse som é o som da água e toda vez que ele bebe, e ele ainda generalizou, né? Que ele pegou uma coisa assim, é o som da água lá no chuveiro, mas que eu quero beber, então é assim que eu vou te falar, né? E aí, quanto mais, óbvio, né? De novo, né? A atenção auditiva e aí essa capacidade aí depois de refinar isso em palavras, seria o fato da gente continuar repetindo para essa criança pegar a palavra mesmo. Mas nenhum problema, né, em as crianças, né, as crianças se comunicarem dessa forma. Eu tenho uma que fala bró para brócolis, ela só fala bró, porque é a única coisa que ela consegue falar. Então, de novo, ela está se comunicando e ela fez um primeiro som ali, né? Então, é importante, assim, para os pais lembrarem de valorizarem essas pequenas coisas, porque isso é comunicação. E é através dessas imitações pequenininhas, né, do ambiente, é que se desenvolve mesmo, né, as palavras, as frases. Com certeza. O outro é uma muito interessante, que é a localização sonora. A localização sonora é o quê? É a capacidade de localizar, né, de onde está vindo e a criança vai até a fonte. Então, muitas vezes, assim, algo muito, muito notável que a gente tem, eu chamo ele 10 vezes, ele não me ouve. Mas ele não ouve por quê? Vamos voltar lá. Ele não ouve porque ele não tá atento. Ele não ouve porque ele não tem essa recepção auditiva, ele não te ouviu corretamente. É tanto que, né, muitas vezes, para as crianças que têm a perca auditiva ou para crianças que não têm, o primeiro exame que faz é o auditivo, né? Mas às vezes a criança está ouvindo. E agora? Por que ele não me ouve? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar essa localização sonora. Então, essa localização sonora tem que ser trabalhada com o quê? Exemplo. Marcela, mas ele não me ouve eu chamando ele, mas ele ouve a música tocando. Por que ele ouve a música tocando? Porque a música tocando ali para ele está sendo mais agradável do que ouvir o que você tem dizer para ele. Então, às vezes, ouvir a fala para ele não é tão interessante, ele desvia, ele não está atento ali, mas ele ouviu uma música que ele gosta e ele achou interessante, ele está olhando. Então, é você estimular e trabalhar essa localização sonora e não desistir. Porque se ele é capaz de ouvir a música que está tocando e ir rápido, ele tem que ser capaz de ouvir a sua voz ou ser capaz de ouvir um passarinho e olhar ou ser capaz de ver qualquer coisa no seu ambiente e também fazer essa localização sonora. E ter essa curiosidade, ter essa atenção. Porque é daí que a gente vai desenvolvendo a curiosidade e aprendendo novos conceitos, novos sons, né, adquirindo novo vocabulário, tanto visual que já foi adquirido, quanto auditivo. E assim, ontem mesmo, né, eu estava com uma das nossas famílias, Marcela, e a mãe comentou isso. Se eu chamo só pelo nome, não olha. Mas se eu dou uma função depois no nome, então assim, eu chamo o nome e falo, aqui está seu suco, ou vem comer, né? Ou vamos tomar banho, qualquer que seja essa direção, daí a criança olha. Então, assim, dar essa função é importante também, que às vezes a gente só chama o nome, né? Então, assim, talvez isso seja uma dica aí para as mães, assim, né? Uma que a gente fala muito, assim, vem até seu filho, né? Encosta no seu filho, faça essa conexão visual para você falar com ele. Mas isso é interessante perceber também, tipo assim, ele não olha pelo nome, porque talvez ele também, tipo assim, talvez não é, né, tipo assim, interessante. Para que você está me chamando? Preciso olhar para você. Então, talvez essa comunicação seja de outra forma. Qual é a função que você quer que eu faça? Você quer que eu vou para onde? Você quer que eu pegue o quê? E talvez nisso daí eles consigam, né,
ter mais uma interação neste caso do que simplesmente olhar. Com certeza. E uma forma assim, muito divertida, às vezes, de você conseguir trabalhar isso com uma criança, é às vezes você associar sons, igual exemplo. Uhul! E aí a criança olhou para você, você diz algo, aquilo dali vai fazer com que toda vez que você falar, a criança possa ter mais curiosidade de olhar para você, porque quando ele olhou foi divertido. Então, você está entendendo como essa localização, como essa captação tem tudo a ver com esse desenvolvimento da linguagem, com essa base que é para a criança falar? Porque de cada coisinha dessa você vai aprendendo o todo. E depois tudo vai fazer sentido na cabeça para que coloque tudo para fora. Porque a gente não coloca nada para fora que não faz sentido. E uma criança é da mesma forma. Entendeu? Isso é até se a gente for parar a pensar no, né, o inglês. Você não fala o inglês muitas vezes se você não tem aquela total firmeza. Então, muitas vezes a criança tem muito vocabulário, mas ela não sabe fazer essa integração geral de todas essas habilidades para usar. Correto? E que o próximo tema é a integração auditiva. Quando a gente diz integração, a gente está falando dessa capacidade de organizar, né, Michele? Então, é a habilidade de organizar e interpretar esses estímulos auditivos, que incluem sons, fonemas, fala e música. Porque você viu lá que ele já foi capaz de receber esse som. Agora, ele tem que ser capaz de organizar esses sons no cérebro para ter uma utilidade, correto? Para fazer uma contextualização do que foi ouvido. Eu quero aproveitar, assim, né, que as perguntas, né, que o pessoal está fazendo, e eu quero até fazer uma proposta. Semana que vem, eu quero falar sobre a diferença entre o que a gente chama de processamento, o que a gente chama de integração e o que a gente chama de modulação. Para a gente poder, assim, porque óbvio que, né, em uma hora não dá tempo de responder todas as perguntas e tal. Eu acho que a maioria daí a gente está respondendo e dando umas dicas, assim, como a gente fazer, como estimular mais, né, dar uma função, cantar, a gente fala muito isso, né? Usa música, canta no dia a dia, inventa uma música, né? Sobre as atividades diárias, se o seu filho olha por música. Mas aí, assim, a gente pode estudar um pouquinho mais desse diferencial para vocês entenderem aí um pouquinho mais aprofundado. Entendi. E isso, pessoal, é um assunto que vocês não vão ouvir uma vez e vocês vão adquirir. É um assunto para diversas vezes. Então, às vezes as pessoas dizem, nossa, mas está tão repetido. Mas todas as vezes que a gente diz algo, sempre tem uma palavrinha nova que encaixa o seu quebra-cabeça. Então, assim, por isso a importância, né, de estar sempre buscando, de estar sempre ouvindo mesmo as coisas repetidas, porque você sempre tira um proveito, você sempre aprende algo a mais. E agora a gente vai falar... A Juliana até comentou aí, assim, que né, faz sentido, na verdade, agora, né, Juliana? Que ela falou assim, né, sempre pega aquele objeto, coloca no seu rosto para o teu filho olhar. Então, agora fez mais sentido, né? Porque a gente está falando lá de trás, olha, primeiro a gente precisa desenvolver noção corporal, muita atividade tátil, né, muita atividade de pressão, muita atividade de movimento, para depois a gente, né, desenvolver esse olhar antes de desenvolver a parte auditiva. Então, quando, né, a gente está trazendo esse objeto de interesse, porque é colorido e tal, chamou um pouquinho de atenção, mas ainda não tem aquele contato visual, não tem essa comunicação visual. Então, agora, isso é o quebrar, né, dessa uma explicação que a gente está fazendo de coloca aquele objeto no seu olho para o seu filho olhar para você. Por quê? Porque a gente precisa desenvolver cada uma dessas etapazinhas aí. Com certeza. E assim, só trazendo alguns exemplos que a gente sempre lê das mães que têm nos assistido, e ela está até aí presente com a gente, eu vou dar um exemplo da Priscila. Lembra que a gente fez uma live falando um pouquinho de cores, o quanto as cores, né, influencia no seu vestir e na sua vida em geral, porque é aquilo que o nosso olho capta. Primeiramente é uma cor, muitas vezes. A Priscila até falou que a neurologista dela sugere, muitas vezes, quando ela quiser, né, trabalhar algo relacionado à linguagem, que quer a atenção da filha para a boca, usar um batom vermelho. Então, assim, ajuda, o objeto ajuda, mas você usar, assim, algo de cor, algo que seja visivelmente interessante para a criança e diferente, também é ideal para estar chamando a atenção ali da criança.
Porque quando a gente usa algo escuro, a gente marca essa região aqui. Então, a tendência da criança tá De focada olhar é mais. maior, não é? Exatamente. Uhum. Então, vamos falar das habilidades táteis, que você tem muita coisa para falar para gente. Então, esse sentido tato, ele é muito importante para as crianças. E através desses laços estabelecidos com objetos, proporciona um meio de explorar o seu mundo. Então, é o exemplo das texturas, é o exemplo, né, geral. Fala aí pra gente, Michele. Então, assim, é o que a gente fala, né? O pessoal fala muito sobre isso, que é assim, você não sabe o que é o quente até o momento que você encosta no que é quente, né? Então, às vezes, você pode falar 1000 vezes pro seu filho, não encosta no fogão, não encosta no fogão. Ele não vai aprender até o dia que, às vezes, ele encostar e falar, né? Tá quente, agora eu aprendi que aquilo ali é perigoso. Então, é a mesma coisa, a gente não vai aprender o que é macio ou o que é áspero, né? Ou a forma, até a gente encostar nisso. Então, justamente por isso, como que a gente faz brinquedo, né? Os brinquedos são todos o quê? Ou eles são de madeiras, de formas, ou eles são de plástico naquela forma, né? Mas eles precisam ser de uma forma concreta. E é isso uma coisa que a gente fala muito, crianças aprendem de forma concreta. Quanto mais você, né, colocar naquela rotina, quanto mais a gente repetir, mais a gente aprende. E a gente também, né, faz isso. A gente fala que pra gente estabelecer uma nova rotina, demora 21 dias. Então, assim, né, essa repetição da mesma coisa. Então, assim, a minha dica de ouro que eu sempre dou é sempre, né, o máximo possível que vocês puderem, assim, deixar as crianças descalço. O tempo está esquentando, hey, só fralda dentro de casa, entendeu? Né, deixar o máximo de pele exposta, porque quanto mais a pele encostar em outras coisas, mais acontece essa noção corporal. E quanto mais noção corporal a gente tem, mais linguagem a gente tem. Então, assim, eu já falei antes, né? Vamos repetir, essas historinhas são as historinhas de sucesso, porque a gente vê que os pais realmente fazem, assim. Mas eu já tive uma família que eu precisei ver 2 vezes. Era uma criança que não sentava, não tinha atenção, tinha, né, mais para um lado de uma hiperatividade, assim, não tinha um diagnóstico formal, mas não parava, jogava tudo para cima para poder ver cair, não gostava de tocar em nada que fosse bagunçado uma palavra. Então a gente vinha atraso em várias coisas. E aí eu falei, olha, não, a gente vai focar só em pressão, nas massagens, nos pesos de tornozelo, nos coletes de peso. A gente vai focar só nisso esse mês. E daí quando eu voltei no outro mês e sentei com essa criança teve a capacidade de sentar comigo na mesa e fazer 45 minutos de atividades táteis, né, só de bagunça. Olha, tá ótimo, faz mais uma vez. Voltei mais uma vez e o menino falava em frases, né? Então, assim, precisava o quê? Precisava de desenvolver essa noção corporal, que ele não tinha, que o cérebro dele estava o tempo todo em movimento, que o corpo em movimento, porque o cérebro estava o tempo todo pensando, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Então, assim, prestar atenção nessas coisas, né, que o cérebro fala pra gente. E ao mesmo tempo, né, voltando aí para as crianças de síndrome de Down, que tem muita gente perguntando sobre isso, o quê? As crianças com síndrome de Down, eu tento sempre explicar isso. Os músculos nossos são feitos de fibra, como se fossem liguinhas, né? Então, são várias liguinhas dessas. Então, nós temos as liguinhas que são super flexíveis e nós temos as liguinhas que são difíceis de chegar. E é o que a gente chama de, né, hipertônus, né? Ou o hipotônus, né? E aí as crianças com síndrome de Down têm o hipo, elas são mais flexíveis do que outras crianças. Então demora muito mais para aquele músculo que está esticado para ele voltar e fazer o seu braço movimentar. Né? Então lembrando para vocês, por exemplo, o bíceps é um músculo, então a gente precisa de contrair esse músculo para poder levar aquela mão até a boca, por exemplo, para comer. Então, para essas crianças que têm esses músculos super flexíveis, precisamos investir ainda mais nessa noção corporal tátil. Quanto mais massagens, aqueles brinquedinhos de vibração, melhor essa noção corporal vai ser. Mais rápido esse planejamento motor de dissociar os músculos. A gente chama que esse músculo do bíceps é diferente desse músculo aqui do braço. Né? Então, saber que cada um desses músculos faz um movimento diferente também é extremamente importante. E o mais interessante é que só após essas habilidades táteis estarem desenvolvidas, a gente vai passar para as habilidades de imitação
e motora. Por quê? Porque a gente sabe que né, a maior forma de aprendizagem do ser humano é através da imitação. Então, você pode perceber isso quando a gente vai no, né, que eu também sempre falo esse exemplo, quando a gente vai no banheiro público pela primeira vez e a gente vai lavar as nossas mãos. Todas as torneiras são feitas sempre de uma forma diferente. E aí, o que a gente faz? A gente fica ali dando uma enroladinha para a gente esperar alguém ir lá e ligar e usar a torneira. Para quê? Para a gente aprender como é que funciona aquela torneira. Então, olha só, a gente teve que ter toda essa atenção, a gente teve que ter essa localização de olhar, de perceber, para a gente conseguir, né, ter esse novo aprendizado. E aí, a prática, ela, né, dessa habilidade, ela deve iniciar com a imitação motora. Então, para a criança desenvolver essa imitação motora, de você querer que a criança te imite nos seus comportamentos, essa criança vai ter que ter essa noção corporal, que foi o que a Michelle explicou, como é que é desenvolvida. E aí, depois dessa imitação motora evoluir, vai, né, para a imitação corporal, vem a imitação oromotora, né, que é a imitação, às vezes, da fala, e a imitação desses sons da fala, que é esse oral e esse motor. Então, a criança vai tendo mais estrutura e vai se reconhecendo melhor. Ah, então, olha, a boca mexe de diferentes formas, e por isso que a criança vai tentando te imitar. É tanto que quando a gente fala alguma palavra nova, muitas vezes para a criança, ela olha para a sua boca para ver como foi falado. Então, para ela ter essa noção de como que foi essa minha parte motora para ela estar repetindo o meu comportamento. Então, isso é muito interessante. E isso a criança precisa. Então, se é uma criança que eu chego, que não brinca com tinta, que não pega em massinha, que tanana, então, assim, às vezes ela precisa desenvolver isso. Então, se a criança não faz isso, como é que ela vai me imitar? Como é que às vezes, eu vou fazer ali uma bolinha de uma massinha, eu vou querer que ela me imita o meu comportamento, se ela nem tem ainda essa habilidade de reconhecimento, essa habilidade tátil. Então, assim, olha só como tudo se completa. É muito fantástico. E são 9h17, ainda faltam 6 habilidades pra gente falar para vocês. Eu tô tirando uma fotinha aqui de uma pergunta da Juliana, assim, mas voltando nisso aí, mas ela vai dar tempo da gente falar tudo hoje. Mas assim, voltando nessa questão que você está falando, lembrando de novo para vocês, desenvolvimento, né, ele acontece de cima para baixo, então lembra que a criança precisa desse controle de pescoço antes da criança andar. Então é, né, da cabeça para os pés e do centro para as laterais. Porém, o que acontece? Como a Marcela está falando assim, dessas habilidades aí de coordenação motora da fala mesmo, desse olhar para saber, os músculos da boca são os menores músculos que nós temos. Então, ela vai ser desenvolvida depois dos músculos grandes. Nós desenvolvemos, né, um tronco antes das habilidades motoras finas, por exemplo. Então, né, é importante ter essa paciência. Então, de novo, se o seu filho não tem essas habilidades motoras de músculos grandes, a gente tem que trabalhar neles primeiro, para depois a gente conseguir essas habilidades motoras de músculos pequenos. Com certeza. E só para a gente resumir o que a gente já falou até agora, então muitas vezes uma pessoa vira para mim e fala hoje assim, Marcela, meu filho vai falar? Então a resposta vai depender da base do seu filho. Então, primeiro, seu filho olha, mas a criança não tem que olhar de vez em quando, não. A criança tem que olhar 80% das vezes. Olha, ótimo. O seu filho, então, se ele olha, ele vai ser capaz de imitar. Então, o seu filho imita. Ah, Marcela, mas não, ele tem que imitar 80% das vezes. Então, o meu filho olha, o meu filho imita. O terceiro o meu filho segue comandos, que aí vai ser quando a gente começar a falar das habilidades dos sons, que é essa habilidade de codificação. Então, muitas vezes, enquanto o seu filho não tiver esse olhar, enquanto o seu filho não conseguir fazer essa imitação, enquanto o seu filho não conseguir seguir, às vezes, o comando, porque se o seu filho não segue um comando, muitas vezes ele não está conseguindo decodificar esse som, ou muitas vezes está vendo que as habilidades atrás já estão atrasadas. Então, com certeza,
tudo que a gente for tentar falar não vai ter essa integração auditiva, não vai ter essa organização de interpretar esses estímulos. Então, você está entendendo como que a gente está, né, voltando aqui uma explicação geral? Então, quando a gente pensa em fala, a gente pensa naquilo que a fala é só aquela pontinha que é visível, mas que a gente está falando da linguagem, que é o que tem por baixo, que é a estrutura daquela coisinha lá em cima que a gente vê. Uhum. E para ter isso aí tudo, né, Marcela, igual você está falando assim, né, para montar toda essa base, para chegar lá em cima, que é a última coisa, né, são as habilidades cognitivas, e aí duas coisas, né, que você estava aqui anotando, né, então é a permanência de objeto e o planejamento disso aí, né, então importantíssimos, assim, da gente saber como essa comunicação em termos, assim, como que o seu filho vai saber, como é que ele vai pedir a água se ele não sabe da permanência de objeto, de onde a água tá, né, tipo assim, ou do que a água significa. Então, muitas vezes o que eu vejo, assim, às vezes é a criança pegar a garrafinha de água, né? Aqui a gente usa muitas vezes a garrafinha de água, é ir lá, pegar a garrafinha de água e entregar para a mãe. Então, ela teve todo esse planejamento motor, toda essa comunicação de que eu quero a água, eu sei onde ela está, eu tenho a permanência do objeto, eu entreguei na mão da minha mãe, porque a minha mãe é que tem a capacidade de abrir, eu não. Então, né, eu olhei para minha mãe, para mostrar para minha mãe, abre aqui, né? Aquela coisa assim. Então, essa comunicação sem palavras nenhuma mostra todas essas habilidades conjuntas. Com certeza. Um exemplo que eu coloquei aí que é bem interessante, que é assim, ó, exemplo, se uma cadeira, né, se você está querendo ver televisão e tem uma cadeira na frente da televisão, é preciso empurrar a cadeira para você ver a televisão. Então, muitas vezes é quando a gente vê algum comportamento da criança. Para executar uma atitude, muitas vezes ela não tem esse planejamento até fazer. Então, muitas vezes, se uma cadeira está ali na frente e você liga uma televisão, a criança pouco se importa para a cadeira e vai ver, tipo assim, mesmo que está atrapalhando, mas às vezes não tem essa habilidade de cognição, né, de chegar à cadeira, de mostrar que tem um incômodo ali para assistir a televisão. Então, assim, é um exemplo bem rápido que a gente conseguiu dar dessas habilidades cognitivas e dentre milhares, né, Michelle? Então, o que você está falando assim, a criança, no caso, vai só chorar, 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 e o pai vai pensar o que que foi, o que que foi, o que que foi, né? E a gente não tem essa capacidade aí de planejamento e solução de problema, né? Com certeza. A próxima habilidade, quer falar já ou quer dar mais algum exemplo dessa aí? Pode continuar. Porque já são 9h23. Dependendo, mas eu não sei se a gente vai conseguir acompanhar, mas a gente poderia... A gente faz um vídeo, tá? Depois respondendo todas as perguntas. Eu tiro um print, eu te mando as perguntas são da terapia ocupacional ou também que envolvem os dois, e a gente faz o vídeo respondendo, põe nos stories e marca as pessoas que perguntou. Mas ninguém vai ficar sem resposta. Só porque tá vendo que assim é um conteúdo bem extenso. E as outras, a próxima habilidade é a habilidade oromotora, né? Que é onde ajuda a criança a desenvolver essa força muscular, como a Michelle falou, esse controle de mobilidade oral, que são esses músculos pequenos. Mas para isso, quando a criança chega nessa habilidade oromotora, a criança já tem que estar sendo capaz de executar essas habilidades de membros maiores para chegar nos menorzinhos aqui em cima. Então, tá vendo quanta coisa passou lá? E isso pode ser feito, né, com a estimulação e com a imitação. Então, a criança tem que estar tendo aquela imitação lá que eu falei antes para ela conseguir fazer essa imitação nossa. Então, assim, eu até dei uma adiantada quando eu falei um pouco do oral, mas lá falou um pouquinho disso também, que a criança tem que ter esse tempo maior de conseguir observar e ter essa atenção de ver eu falando, mas envolve esse oromotor aí. Lê o próximo pra gente. Não, eu acho que eu tô faltando uma folha para te falar a verdade, porque eu tô em permanência de objeto e planejamento. Isso. A próxima é a habilidade de planejamento motor. Que é quando a criança pratica movimentos orais e percebe como produz o movimento. O cérebro, ele cria registros, então é aquilo, né? Então aqui a criança já tem essa habilidade desse planejamento. Então a criança já sabe que, é assim. E aí o cérebro já vai armazenar
que toda vez que vai ser o A, é esse movimento motor. Isso é um exemplo de linguagem. Agora a Michelle pode dar um exemplo, né, mais motor geral. Não, normalmente o geral que eu dou é assim, eu preciso pegar uma coisa lá em cima, eu quero, sei lá, eu quero a minha bolacha que tá lá em cima do gabinete lá, e daí eu tenho que subir lá do armário da cozinha. Então, assim, é pegar aquela cadeira, né? Esse é o planejamento motor. Peraí, eu não consigo alcançar, eu preciso pegar uma cadeira, subir nessa cadeira para eu alcançar lá em cima. E aí é quando as mães às vezes pensam assim, meu Deus do céu, tá andando em cima da mesa, tá andando em cima, do counter da cozinha ali, né? Em cima do granito, ou tá subindo a geladeira. Planejamento motor. E aí é onde eu aplaudo para as crianças, porque as mães ficam assim, meu Deus do céu. Não, seu filho tem planejamento motor. Né? Perfeito. E outra coisa também que envolve essa habilidade de planejamento motor, às vezes, que o síndrome de Down na área da linguagem pode ter, é a dispraxia verbal, né? Que é muitas vezes a criança, o cérebro não consegue captar, o cérebro até tem armazenado o que quer sair para fora, mas ele não consegue fazer essa organização de movimentos para expulsar a palavra. Então, assim, isso está de acordo com essa habilidade de planejamento motor. E a última é a habilidade de produção de sons, que este é o último estágio pré-verbal. Então, esse é o último estágio que a sua criança está preparada para falar. Então, para uma criança, né, que fala, essa criança passou por todos esses estágios anteriores. E para uma criança que virá a falar, ela necessita de passar por todos esses estágios anteriores. E esse entendimento do ritmo e flexões da linguagem mais ainda precisa aprender as palavras. Então, exemplo, a criança chegou nesse estágio pré-verbal, mas agora ela tem a capacidade de aprender as palavras, porque o cérebro já vai ter todo aquele anterior desenvolvido. E aí é onde a gente vai, de novo, rapidamente fazer essa comparação com o bebê. Que exemplo? Primeiro, o bebê chora. Depois, o bebê vai ter nessa variedade de sons. Porque primeiro o bebê chorou, opa. Depois ela vai ter nessa variedade. O bebê começa a gritar. O bebê começa a dar risos. O bebê começa a dar gritos. Então, primeiro o choro, depois ela vai essa sequência. Depois vai vir nas mini conversações, que a gente chama um pouco de jargões, né? Que o bebê já fica... aumenta esse tempo. E aí, depois... ele está pronto para aprender algumas palavras. Mas olha como é fantástico quando a gente dá esse exemplo com o bebê, como a gente vai vendo, né, esse som surgindo. Porque primeiro o bebê não é capaz, né, enquanto o bebê está ali ritmando esses sons, muitas vezes ele ali não vai ser capaz de ter essa modulação geral. Mas se ele está ritmando o som, ele já viu que o choro teve algum sentido para ele. Então, ele já percebeu e ele já foi capaz de observar o ambiente e descobrir outras novas modulações que ele é capaz de fazer para desenvolver. A gente está com 1 minuto e 53 para acabar. Já apareceu o tempo aqui para mim. Que tal a gente, né, tipo assim, igual você tá falando, né, Marcela, assim, ver as perguntas, tá respondendo vocês, e aí, semana que vem a gente tá aqui de novo, né, então, assim, óbvio que eu tô falando que a gente vai falar sobre um outro assunto, mas tudo isso é conectado, então, assim, a gente vai estar respondendo as perguntas e conectando isso tudo para vocês também de uma forma super legal. Mas a gente está super feliz com a participação de todo mundo, de todas as famílias, de todos os profissionais. E isso é bem gratificante para que faz a gente ter essa busca sem fim, trazer novos conhecimentos, né, novas atualizações e estar cada vez mais podendo ajudar as nossas crianças. E para finalizar, a gente está realizando atendimentos online. Tem dado super sucesso. A gente tá a gente já até ampliou esses atendimentos para os Estados Unidos e para o Brasil. Então vamos aproveitar essa nova oportunidade aí. E não perder tempo, né? Aproveitar as janelas de oportunidade dos filhos, a idade dos filhos e não perder tempo para desenvolver todas essas habilidades que são fundamentais para a fala, o momento esperado por todas as famílias. Exato.
Muito Gratidão, obrigada, pessoal. Michele. Muito Gratidão por estar obrigada, conosco. pessoal. Boa noite. Bom resto de semana. Hoje ainda a gente está no meio da semana. Muito bem. E continuem mandando pra gente as mensagens do direct, pergunta que a gente vai bolando aqui de acordo com o que vocês pedirem, tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau.